Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos, a paz de Cristo e salve Maria. Hoje, 15 de março, sábado da primeira semana da Quaresma. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Jesus vos tornareis filhos do vosso Pai, que estás nos céus, porque Ele fez nascer o sol sobre bons e maus, e fez cair a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje já sábado, encerrando a primeira semana da Quaresma, e a gente avaliando, meditando a palavra todos os dias, percebemos que cada dia o Senhor nos ensina de maneira diferente. Cada dia Ele nos ensina algo que nos enriquece muito na nossa caminhada. E Ele nos mostra tantas coisas que nós devemos fazer para que nós possamos nos tornarmos melhores e assim preparar bem para celebrar a Páscoa. O Senhor cada dia nos ensina algo para a nossa caminhada, que é a caminhada da Quaresma. Hoje o Senhor nos fala de algo tão importante, de nós, como devemos praticar o sentimento do amor. Por quem nós devemos amar? É claro que o nosso sentimento ele tem que ser direcionado a todas as pessoas que nos procuram e que estão à nossa volta. Enfim, o amor ele tem que ser praticado em todos os momentos. Mas no Sagrado Evangelho de hoje, o Senhor nos fala de como nós devemos priorizar para praticar esse sentimento, ou seja, quem devemos amar. Ele inicia o Evangelho assim: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ou seja, Ele disse aos seus discípulos e nos diz hoje também: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Olha que coisa interessante. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Então Jesus nos pede algo que foge totalmente àquilo que nós pensamos no nosso dia a dia. Foge da nossa maneira de pensar
a quem nós devemos amar, por quem nós devemos rezar. Ele nos pede algo que vai totalmente contra aquilo que pensamos. Ele pede que nós rezemos, amamos aqueles que são nossos inimigos e que nós rezemos por aqueles que nos odeiam. É um ensinamento que vem nos enriquecer e muito na nossa caminhada, porque nós devemos priorizar aquelas pessoas que são contrárias a cada um de nós, que às vezes fazem algo para nos prejudicar, que às vezes faz algo que é contrário àquilo que pensamos, ou seja, contrário a nós mesmos. Então são essas pessoas que o Senhor pede que nós priorizemos nos nossos momentos de oração e nos momentos de amor. Assim, vós torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer sobre os maus e bons, faz cair chuva sobre os justos e os injustos. Ou seja, Deus é um Deus de todos, é um Deus para todos. E como tal, nós também devemos o ser. Temos que ser para todos. Isso é o que o Senhor nos pede, é o que o Senhor nos ensina. E Ele continua: porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinários? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Olha que coisa interessante também. Nós devemos amar aqueles que não são o nosso favor. Porque se nós assim fizermos, se amarmos somente aqueles que nos amam, rezar somente por aqueles que são os nossos amigos, que recompensa nós teremos? Porque os bons, os maus, ou seja, os maus, também fazem a mesma coisa. Não estamos fazendo nada de extraordinário, não estamos fazendo nada de excepcional. Porque o próprio Jesus disse: eu não vim para os sadios, mas sim para os que estão doentes. Portanto, nós também devemos pensar assim, devemos comportar assim. E para encerrar, ele diz: portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ele nos chama a perfeição. Ele nos convida a refletir e praticar a perfeição na nossa caminhada. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos acolher nesse tempo de reflexão, nesse tempo de oração, buscar a palavra de Deus, porque ela nos orienta, nos ensina em todos os instantes, para que nós possamos, queridos e amados irmãos, cada dia nos tornarmos melhores. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.